Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Um tema que precisa ser muito tratado no Brasil e que a gente ainda tem pouquíssima coisa escrita sobre isso é sobre o abuso no processo legislativo, a privatização do processo legislativo para fins absolutamente antidemocráticos, é, com fundamentos, por exemplo, em argumentos de fundamentalismo religioso. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje no episódio Berosca News, a respeito de uma lei aqui de Belo Horizonte que autoriza igrejas e escolas vinculadas a igrejas a negar que pessoas trans possam usar os banheiros. E contra essa lei foi movida, está tramitando no Tribunal de Justiça de Minas, uma ação direta de inconstitucionalidade. Bom, Birosca, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também podcast Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. No meu perfil do Instagram, que é @alebaia_, eu tenho lá os links de todas as minhas redes, inclusive grupos de Telegram que eu administro e que a gente pode trocar aí algumas figurinhas, porque alguns assuntos dessa birosca, desse país, às vezes me escapam, mas eu sempre conto aí com a ajuda daqueles e daquelas que me dão dicas de coisas para falar. Bom, esse caso é o caso da Lei 11.610 de 2023 de Belo Horizonte, postulado por uma vereadora da capital, que eu não vou mencionar porque eu não quero amplificar a voz desse tipo de discurso, mas que é importante ser falada a questão do abuso, como eu estou dizendo, do processo legislativo. Tem inclusive um orientando de mestrado que está tratando desse tipo de tema, dessa temática do abuso do processo legislativo. No Brasil, a gente tem uma ideia bastante equivocada de que o legislativo tem a prerrogativa da chamada reserva legal. E aí, nesse sentido, não só ele pode propor leis quando e como ele quiser, mas exatamente que ele pode propor com qualquer conteúdo, que não deveria ser assim, mas, por outro lado, não existem mecanismos para conter esse tipo de coisa antes que aquilo lá se torne efetivamente uma lei. Tornada lei, aí a gente pode utilizar os mecanismos judiciais, mas até isso também tem sido instrumentalizado por esses grupos conservadores. Propõem-se projetos absolutamente absurdos, com a ideia de que isso vai mobilizar uma base de pessoas igualmente fundamentalistas, para que depois, caso seja aprovado, não sendo aprovado não importa porque já houve uma mobilização, mas se for aprovado, ainda se conta com a ideia de que forçar o executivo a ter o ônus de ter que sancionar ou vetar, e caso seja sancionado, que depois, mesmo que o judiciário declare aquilo lá inconstitucional, ainda vai ser usado isso como arma de que, olha, tá vendo como nós estamos sendo perseguidos pela ditadura do judiciário, com a proposição de projetos de lei que ofendem não só a Constituição brasileira de 88, mas ofendem o mínimo de racionalidade que se espera de alguém que não venha da Idade Média. Mas, enfim, no caso dessa lei 11.610 de 2023, ela autoriza que igrejas e escolas mantidas por igrejas, inclusive faculdades como a PUC de Minas, aqui em Belo Horizonte, possam negar a pessoas trans o direito de uso de banheiro, de acordo com a sua identidade de gênero. Mesmo que essa pessoa, no final das contas, já tenha inclusive o reconhecimento perante o Estado do seu gênero e do seu nome. Eu posso ter uma pessoa trans que ela já fez a retificação em cartório, ela já mudou o seu nome e seu gênero em cartório e ainda assim ter negado o direito de usar o banheiro porque alguém vai ficar, sei lá, vigiando o banheiro para dizer se aquela pessoa se parece com uma mulher, se não parece uma mulher, se é uma mulher de verdade ou se não é uma mulher de verdade. É claro que eu estou usando isso com várias aspas aqui, porque esse tipo de argumento não tem o menor cabimento. Contra essa lei, o CELOS, que é a maior ONG de defesa de direitos de pessoas LGBT
mais aqui em Minas, junto com o grupo de pesquisa de Direito e Saúde LGBT+, lá da Federal de Ouro Preto, que eu coordeno, nós então elaboramos uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Essa ação foi proposta agora durante o mês de junho de 2024, durante o mês da diversidade, e está tramitando lá perante o TJ. Eu quero falar um pouco sobre os fundamentos dessa ação e por que essa lei ela é inconstitucional. Vale ressaltar que a propositora desse projeto de lei ela chegou a dizer no plenário da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte que pessoas trans não são bem-vindas em Belo Horizonte. É claro, ela estava falando de uma outra coisa, de um outro projeto de lei, mas no final das contas a referência é essa: pessoas trans não são bem-vindas em Belo Horizonte. Só isso já é uma fala que ofende enfim, ofende a Constituição e uma série de outras leis, e é claro que isso é falado dentro, tentando se escorar na imunidade parlamentar. Por que essa lei, a Lei 11.610, que fala dessa questão dos banheiros, por que ela é inconstitucional? Na ação, a gente se concentrou não na questão das igrejas, mas na questão das escolas. Escolas públicas ou privadas oferecem um serviço que é público, a educação. A educação pode ser prestada diretamente pelo Estado ou por autorização do Estado. Então, mesmo escolas particulares, elas se submetem às normas vinculantes da Constituição, da LDB e de todas as demais normas que regem o sistema de educação no Brasil. Nesse sentido, em primeiro lugar, essa lei ela é inconstitucional porque ela viola a competência privativa da União de criar norma geral sobre educação. Ao estabelecer questões de funcionamento aí das escolas, essa norma ela está violando uma questão federal, que é a questão do funcionamento, a norma geral de funcionamento sobre a educação e a escola, porque afinal de contas, usar ou não usar um banheiro diz respeito a uma questão de funcionamento e de existência da própria escola, já vista que nós somos pessoas que temos necessidades fisiológicas, não é? Além disso, é interessante que quem propõe e defende esse tipo de norma fala muito em o Estado não interferir nas liberdades individuais das pessoas. Pois bem, essa norma ofende justamente a liberdade individual. Ela legisla sobre não só sobre questões que não são de competência do município, como o direito civil, o direito empresarial, se a gente considerar essas escolas, seja como associações, seja como empresas, e, portanto, isso também é de competência geral da União, mas também considerando o princípio básico da questão da liberdade individual, sobre a qual, como essas mesmas pessoas dizem, o Estado não deveria intervir. Ela ofende o artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que fala do princípio da não discriminação, que o Estado promoverá o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. E aí não importa se essa escola é pública ou privada, porque, como eu disse, uma escola privada ela só pode funcionar se e na medida em que ela se submete às normas vinculantes sobre o que é educação e o que são as normas vinculantes, a começar pela Constituição, que veda qualquer forma de discriminação. Ela viola também o artigo 5º, inciso 3º, que proíbe o chamado tratamento desumano ou degradante, e é exatamente o que essa lei visa permitir, tratamento desumano e degradante. Ela viola, de novo, uma questão que para essas pessoas sempre é muito cara, quando fala da não intervenção do Estado, ela viola o direito à intimidade e à vida privada, não é? Eu estou falando sobre o direito de uma pessoa poder usar um banheiro, que na verdade, não tem nada mais privado e íntimo do que isso. E ela viola, é claro, a decisão dada pelo STF na DO 26 e mandar a junção número 4733, em que o STF fala sobre o crime de LGBTfobia, ou seja, que o crime de racismo ele comporta também a LGBT+ fobia, que é exatamente o que essa lei está autorizando. Mas, para além disso, ela viola, inclusive, vários dispositivos similares, correspondentes da Constituição de Minas Gerais
e aí, como ela é uma DI estadual, ela é concentrada nas violações à Constituição do Estado de Minas, que são muito similares nesse sentido, e viola inclusive uma lei do Estado de Minas que pune estabelecimentos privados que façam qualquer forma de LGBT mais fobia. É claro, no mérito, essa lei é um grande espantalho moral, ela trata de um grande espantalho moral, que é a questão do perigo que meninas e mulheres sofrem ao estarem no banheiro e de repente entrar um homem vestido de mulher, e eu estou usando várias aspas, tá? Só para quem está só nos ouvindo, né? Quando na verdade, e aí se a gente levar em consideração o último Birosca News que eu fiz, que fala justamente de um caso de assédio contra uma menina por um professor, a gente vai ter os dados, né, de que mais de 90% de todos os casos de assédio sexual contra mulheres no Brasil acontecem, são cometidos ou dentro de casa e ou por pessoas que estão próximas a essa mulher. São parentes, são vizinhos, são amigos, são chefes no trabalho, são professores, colegas de trabalho, e não um desconhecido que e aí está o espantalho moral, né? Inventa-se algo que na verdade não existe, que seria um homem que se vestiria de mulher para entrar num banheiro para então assediar uma mulher. Onde que isso existe? Não existem dados sobre isso. Os dados que nós temos sobre violência sexual contra a mulher no Brasil são esses que eu acabei de falar, que falei no meu último vídeo, de um professor que, se valendo da condição de professor, está sendo acusado de assediar uma aluna. É isso. Não é um homem vestindo de mulher, porque isso simplesmente não existe. Não existe como algo estrutural, não existe como algo sistemático, ao contrário do que é sistemático e estrutural quando a gente fala de violência contra a mulher no Brasil. Há uma série de normas, tanto do direito internacional, dos direitos humanos, Constituição e leis no Brasil, que vão contra essa lei. E o que a gente realmente espera, e vamos continuar acompanhando o desenvolvimento dessa ação, é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declare essa lei inconstitucional por violação formal e material à Constituição, ao direito internacional dos direitos humanos, além da violação à LDB e uma série de outras normas. Enfim, é o que a gente realmente espera. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa virose de país. Tchau.